Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 30. Faça um programa que receba 10 números e mostre a quantidade de números primos entre os números que foram digitados. Bom, esta questão então pede para verificar os números fornecidos como entrada para o algoritmo. Verificar o quê? Verificar se esse número é primo. Então, no total de 10 números serão fornecidos como entrada. Vamos usar então o bloco de notas para desenvolver esse algoritmo pseudocódigo. Então, vejamos aqui. Vamos dar início então ao algoritmo. Precisamos então declarar as variáveis. Nós vamos ter então estruturas de controle aqui, que é a da repetição, né? Então precisamos de uma variável de controle para essas estruturas de repetição. Então nós vamos ter a variável i e uma variável j, que vai controlar as repetições. E nós vamos também precisar de armazenar a quantidade de números primos. São 10 números que serão fornecidos como entrada para o programa. Desses 10, quantos são primos? Então, na verdade, nós precisamos de uma variável que vai receber o número fornecido como entrada, uma variável que vai armazenar a quantidade, ou seja, quantos desses 10 números são primos, e precisamos também de uma variável que vai guardar a informação de quantos divisores tem cada número fornecido como entrada. Então, aqui, a ideia da variável div é armazenar a quantidade de divisores que um dado número tem. Este é o fundamento, ou seja, este é a definição de número primo. Então, o número primo ele tem somente dois divisores, ou seja, é divisível por ele mesmo ou por 1. Tá? Então, se um número tiver mais de 2 divisores, esse número não é primo. Então, nós precisamos fazer a divisão de todos os possíveis divisores de um número e fazer uma contagem. Fazendo essa contagem, no final a gente pode verificar se essa contagem, ou seja, se o conteúdo da variável div é maior do que 2, ou seja, se for igual a 2, esse número é primo. Se for diferente de 2, esse número não é primo. Então, a variável div vai servir para isso, para armazenar a quantidade de possíveis divisores de um número, certo? Então, aqui, todas essas variáveis serão do tipo numérico. Então, nós temos, então, uma estrutura de repetição de modo a repetir 10 vezes para 10 números que serão fornecidos como entrada. Então, nós vamos criar o para i de 1 até 10, porque são 10 números. Faça início do bloco de repetição. Faça o quê? Vamos verificar, então, a entrada de dados para um determinado número. Então, para isso, precisamos do comando de saída de dados, o escreva para que se possa solicitar. Então, vai ficar uma mensagem: informe o... Quero que apareça primeiro, segundo, terceiro, até o 10º número. Então, eu posso colocar a variável i, a cada repetição, o i tem um valor diferente. Então, informe o primeiro número,
informe o segundo número. Então, para a mensagem ser repetida com o conteúdo da variável a cada repetição ter um valor diferente. Então, feito a solicitação, tem-se o comando de entrada de dados, comando leia. Então, vou ler esse número, o algoritmo vai ler esse número, vai armazenar na variável num, e agora sim nós vamos verificar se esse número é primo ou não. Como? Nós vamos fazer todos os possíveis divisores, a verificação de todos os possíveis divisores deste número. Tá? Então, para fazer a divisão de todos os possíveis divisores desse número, nós vamos também aqui usar uma estrutura de repetição. Então, novamente, vai começar de quem? Para J de 1 até quem? Até o próprio número. Por quê? Nós sabemos que se eu pegar um número maior, se eu for fazer a divisão de um número, do número com um número maior do que ele, eu sei que o resto não vai dar zero, que ele não vai ser divisível. Tá? Então, eu vou fazer a verificação de 1 até o próprio número. A verificação da divisão de 1 até o próprio número. Tá? Então, não adianta fazer a verificação da divisão de um número maior do que o próprio número, porque nós já sabemos que não vai ter o resto zero. Não vai ser divisível nesse caso. Então, para J de 1 até num, faça. Novamente aqui, início do bloco. E aí eu vou fazer a verificação aqui, olha. Então, vou colocar uma condição aqui. Se o resto da divisão de quem? Da divisão do num. Divisão do num. Por J, que vai variar de 1 até o próprio número, for igual a zero, ou seja, se esse for divisível, então se for divisível, o algoritmo vai armazenar uma unidade para a variável div. Então, aqui nós vamos colocar variável div recebe quem? Recebe conteúdo dela mesma mais uma unidade. E aí eu posso finalizar, olha, a estrutura de repetição. Então, eu posso fazer um fim para esse para J aqui. O que vai acontecer até este ponto aqui? O número vai ser dado como entrada, vai fazer verificação de todos os possíveis divisores desse número. Quais são os possíveis divisores? Os possíveis divisores começam de 1 até o próprio número. Então, faz a verificação. Se o resto da divisão do número por J for igual a zero, então indica que é divisível. Se for divisível, eu vou acrescentar uma unidade aqui à variável div. Tá? Acrescentando uma unidade, no final dessa verificação, a variável div vai conter um valor, né, de 2 ou mais valores. Né? Para isso, então, ainda dentro do primeiro ainda dentro do para i, eu vou verificar cada um dos números se ele é primo. Como? Verificando o conteúdo da variável div. Então, eu vou colocar aqui uma condição se o conteúdo de div, ou seja, a variável div for igual a 2, se for igual a 2, ou seja, apenas 2 divisores, quer dizer o quê? Quer dizer que o número é
primo. Se o número for primo, eu vou contabilizar. Então, variável QT vai guardar a quantidade de números primos. Então, QT recebe quem? Ela própria mais uma unidade. Tá? Então, eu posso agora finalizar a estrutura de repetição para J. Tá? Então, finalizo aqui o fim do para, na verdade, o para I. Então, vou finalizar aqui o para I. E aí, olha, antes de finalizar o algoritmo, eu vou fazer o que o programa ou a questão pede, que é mostrar a quantidade de números primos. Quem vai ter essa informação? Quem vai ter essa informação é a variável QT. No final, então, QT vai armazenar quantos dos 10 números fornecidos como entrada são primos. Então, o comando de saída de dados aqui é o comando escreva. Escreva quem? Escreva QT. E fim do algoritmo.